Em uma pequena cidade do interior, onde os dias se arrastavam lentos e as noites eram pontuadas pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas, havia uma escola que se tornara o cenário de uma lenda urbana que os jovens sussurravam entre si durante os intervalos. Era a história da loira do banheiro, uma figura que se tornara tão temida quanto fascinante. A lenda começara muitos anos antes, quando a escola ainda era nova e as paredes estavam frescas de tinta. Uma jovem estudante chamada Clara, conhecida por sua beleza estonteante e cabelos longos e dourados, era admirada por todos. Clara era gentil, mas também sonhadora, e passava muito tempo em seus próprios pensamentos. Ela tinha uma paixão por arte e frequentemente se isolava para desenhar e pintar em um pequeno caderno que sempre carregava consigo. Certa tarde, enquanto os outros alunos se divertiam no intervalo, Clara decidiu que precisava de um momento de paz e se dirigiu ao banheiro feminino, um lugar que sempre a fazia se sentir tranquila. O banheiro, embora simples, tinha um charme peculiar. As paredes eram adornadas com azulejos brancos, e a luz que entrava pelas janelas pequenas criava um ambiente suave e acolhedor. Clara se trancou em uma cabine, mergulhando em seus pensamentos e rabiscando ideias para sua próxima pintura. No entanto, o que deveria ser um momento de reflexão rapidamente se transformou em um pesadelo. Enquanto estava absorta em seu mundo, ouviu risadas vindas de fora. Eram suas colegas, que, ao perceberem que Clara estava sozinha, decidiram pregar-lhe uma peça. Elas começaram a bater nas portas das cabines, zombando e rindo, até que uma delas, a mais atrevida, decidiu que era hora de ir mais longe. Com um sorriso malicioso, ela empurrou a porta da cabine de Clara, fazendo-a balançar. Clara, apavorada, gritou para que parassem, mas suas súplicas foram ignoradas. Em um momento de desespero, Clara tentou sair, mas o pânico tomou conta dela. Ela se sentiu encurralada e, em um impulso, saiu correndo do banheiro, sem olhar para trás. A cena que se desenrolou em seguida se tornaria um marco na história da escola. Enquanto Clara corria, tropeçou e caiu, batendo a cabeça com força contra o chão. O impacto foi devastador e a jovem não conseguiu se levantar. A escola foi tomada por um silêncio sepulcral, e as risadas que antes ecoavam se transformaram em gritos de horror. Clara foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente não sobreviveu aos ferimentos. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela cidade, e a escola, que antes era um lugar de alegria, tornou-se um símbolo de dor e arrependimento. As colegas de Clara, que antes riam e zombavam, agora se viam consumidas pela culpa e pelo remorso. Elas nunca mais foram as mesmas, e a memória de Clara se tornara uma sombra que as acompanhava. Com o passar do tempo, a história de Clara se transformou em uma lenda. Os alunos começaram a contar que, em noites de lua cheia, a loira do banheiro aparecia para aqueles que se atreviam a entrar no banheiro sozinhos. Diziam que ela vagava entre as cabines, com um olhar triste e uma expressão de desespero, buscando vingança contra aqueles que a haviam machucado. Os mais ousados afirmavam ter ouvido seu choro ecoando pelas paredes, enquanto outros juravam que viam seu reflexo no espelho, mesmo quando não havia ninguém por perto. A lenda da loira do banheiro se espalhou como fogo em palha seca. Os alunos começaram a evitar o banheiro feminino, especialmente à noite, e sempre que alguém precisava ir ao banheiro, um grupo de amigos se reunia para acompanhá-lo, como se a presença de outros pudesse afastar a assombração. As histórias eram contadas em sussurros, e cada geração de estudantes acrescentava um novo detalhe, tornando a lenda ainda mais elaborada e aterrorizante. Certa vez, um grupo de adolescentes decidiu que era hora de desvendar o mistério. Eles estavam cansados de viver com medo e queriam confrontar a loira do banheiro de uma vez por todas. Armados com coragem e um celular para registrar a experiência, eles se reuniram em uma sexta-feira à noite, quando a escola estava deserta. As luzes estavam apagadas e a atmosfera era densa,
carregada de expectativa e nervosismo. Os jovens se dirigiram ao banheiro feminino, rindo nervosamente enquanto caminhavam pelos corredores escuros. Quando chegaram à porta do banheiro, pararam por um momento, hesitando. Mas a curiosidade era maior que o medo, e eles empurraram a porta, entrando em um espaço que parecia congelado no tempo. As cabines estavam vazias, e o silêncio era quase palpável. Um dos rapazes, chamado Lucas, decidiu que era hora de provocar a lenda. Ele se aproximou do espelho e, em um tom de zombaria, gritou: "Clara, você está aqui? Venha nos assustar!" O grupo riu nervosamente, mas a risada logo morreu quando uma corrente de ar frio atravessou o banheiro, fazendo com que todos se arrepiaram. Eles trocaram olhares nervosos, mas Lucas, determinado a não se deixar intimidar, continuou a provocá-la. "Se você é tão corajosa, mostre-se!" Ele desafiou, mas ao dizer isso, uma luz piscou e apagou. O grupo ficou em silêncio, o coração acelerado, e o medo começou a se infiltrar em suas mentes. Foi então que, do fundo do banheiro, um som suave e melancólico começou a ecoar. Era um choro, baixo e triste, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. As risadas se transformaram em gritos de pânico e eles correram para a saída, mas a porta parecia ter se fechado atrás deles. O grupo estava preso e o choro se intensificava, ressoando em seus ouvidos. A atmosfera estava carregada de uma energia pesada e eles podiam sentir a presença de algo sobrenatural. Finalmente, a porta se abriu sozinha e eles saíram correndo, sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, a história do grupo que tentou desafiar a loira do banheiro se espalhou pela escola como um incêndio. Eles se tornaram os novos protagonistas da lenda, e cada um deles carregava a marca do medo em seus olhos. A escola se tornou um lugar ainda mais sombrio, e os alunos passaram a evitar o banheiro a todo custo, especialmente à noite. Com o tempo, a lenda da loira do banheiro se tornou uma tradição. Os novos alunos eram iniciados com histórias de terror, e o banheiro feminino se tornou um local de adoração e temor. As pessoas começaram a deixar flores e bilhetes em homenagem a Clara, como se isso pudesse apaziguar seu espírito inquieto. A lenda não era apenas sobre o medo, era também sobre a tristeza e a perda, um lembrete de que as ações têm consequências. Anos se passaram, e a escola foi reformada, mas o banheiro feminino permaneceu intocado, preservado como um monumento à memória de Clara. Os alunos continuavam a contar histórias sobre a loira do banheiro, e a lenda se tornara parte da identidade da escola. Aqueles que ousavam entrar sozinhos ainda relatavam experiências estranhas, como portas que se fechavam sozinhas e sussurros que ecoavam nas paredes. Um dia, uma nova aluna chamada Ana chegou à escola. Ela era curiosa e destemida, e logo ouviu falar da loira do banheiro. Em vez de se deixar intimidar, Ana decidiu que precisava conhecer a verdade por trás da lenda. Ela começou a investigar, conversando com os alunos mais velhos e coletando informações sobre Clara e sua trágica história. Ana logo percebeu que a lenda não era apenas uma história de terror. Era uma lição sobre empatia e compaixão. Ela se sentiu triste ao saber como Clara havia sido tratada por suas colegas e decidiu que queria fazer algo para honrar sua memória. Em vez de temer a loira do banheiro, Ana decidiu que iria homenageá-la. Com a ajuda de alguns amigos, Ana organizou uma pequena cerimônia no banheiro feminino. Eles trouxeram flores, acenderam velas e deixaram bilhetes escritos à mão, pedindo desculpas em nome de todos os que haviam zombado de Clara. Ana falou sobre a importância de tratar os outros com respeito e bondade, e como a história de Clara deveria servir como um lembrete para todos. Naquela noite, enquanto a cerimônia acontecia, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave percorreu o banheiro, e as velas começaram a tremeluzir. Os alunos sentiram uma presença calorosa, como se Clara estivesse ali, ouvindo suas palavras. O choro que antes ecoava nas paredes agora se transformou em um sussurro suave, como se a jovem estivesse agradecida por finalmente receber reconhecimento e respeito.
A partir daquele dia, a lenda da loira do banheiro mudou. Em vez de ser vista como uma figura aterrorizante, Clara se tornou um símbolo de superação e redenção. Os alunos começaram a entrar no banheiro com reverência, lembrando-se da importância de tratar uns aos outros com bondade. A história da loira do banheiro se transformou em uma lição sobre empatia, e a escola se tornou um lugar mais acolhedor. Ana, com seu espírito destemido e coração generoso, havia conseguido reescrever a lenda, transformando o medo em amor e a dor em esperança. A loira do banheiro, antes uma figura de terror, agora era lembrada como uma jovem artista que, mesmo após sua partida, continuava a inspirar e ensinar lições valiosas a todos que passavam por aquelas portas. E assim, a lenda da loira do banheiro perdurou, não como uma história de assombração, mas como um lembrete de que mesmo nas sombras, a luz da compaixão pode brilhar intensamente. A escola, agora marcada pela memória de Clara, se tornou um lugar onde o respeito e a amizade prevaleciam. E a história da loira do banheiro continuou a ser contada, não com medo, mas com amor.